Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Oh, glória. A presença do Senhor já é real aqui neste lugar. Você já pode sentir a presença do Senhor? Glória a Deus, glória a Deus. Eu também já sinto a presença do Senhor. Então senta aí no seu lugar, dando glória a Deus e aleluia. Porque o nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Oh, glória a Deus. Como o Senhor é bom, igreja. Como Ele é maravilhoso. E coisa boa é a gente estar mais um domingo na sua casa, exaltando, glorificando o nome santo do Senhor, dizendo que Ele é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Meus queridos, sem perca de tempo, eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia, seu smartphone e abrir aí na palavra de Deus, no livro de João capítulo 4, versículo 4. Vamos meditar em uma palavra que o Senhor me deu exatamente para o culto de hoje, porque eu creio que hoje Deus tem algo, não só hoje, mas hoje, exatamente nessa tarde, Deus tem algo para falar aos nossos corações, amém? Se você veio disposto para ouvir a voz do Senhor, você vai ouvir. Eu não sei o que você tem pedido ao Senhor durante a semana, mas Jeremias 33:3 vai nos dizer: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não conheces ou não sabes. Então, se você tem orado a Deus, se você tem buscado a Deus, se você está esperando uma resposta da parte de Deus, eu creio que o Senhor não te trouxe aqui a este lugar em vão. O Senhor te trouxe e eu creio que você sairá daqui com a resposta do Senhor. Eu creio que o Senhor te dará resposta nesta tarde. Aleluia, glória a Deus. Todos acharam a palavra do Senhor? Amém, glória a Deus. E vai dizer assim, a palavra de Deus para mim e para você nesta tarde. E era necessário passar por Samaria. Era necessário passar por Samaria. Amém? Queridos, quando nós nos deparamos aqui com este texto, com esta mensagem, com este capítulo, este versículo, a palavra do Senhor, ela vai nos revelar um grande propósito. Jesus não andava por acaso, e Jesus também não fazia nada por acaso. Cada passo que o mestre dava era dirigido pela vontade do Pai, era dirigido pela vontade de Deus. E hoje nós vamos ver aqui na palavra algo extraordinário, porque o Filho de Deus, ele estava indo ao encontro de uma mulher samaritana, e este encontro era em um lugar que os judeus costumavam a evitar, mas a Bíblia vai nos dizer que Jesus passou lá. Naquela época, meus queridos, os fariseus, eles estavam tentando criar uma rivalidade entre Jesus e João Batista. Por isso nós vamos ver que o Senhor decidiu sair da Judeia e seguir para a Galileia. Havia 3 caminhos possíveis para que Jesus fosse. Um pela costa do mar. O outro caminho seria atravessando o Jordão para ir pela Pérea. E o terceiro caminho, o mais direto, por Samaria. Mas neste era justamente o caminho que os judeus evitavam. Aleluia. Os judeus evitavam a todo custo passar por Samaria, porque o preconceito já era antigo.
o ódio que eles tinham no seu coração era profundo. Então eles evitavam a todo custo passar ali por Samaria. Porque os samaritanos eram vistos como impuros. Glória a Deus. Era uma mistura de judeus e gentios. E tinham até construído o seu próprio templo no Monte Gerizim. Porque eles não queriam encontrar com os samaritanos. Aleluia. Os fariseus, queridos, eles chegavam a orar para que nenhum samaritano ressuscitasse no último dia. Mas nós vamos ver que Jesus não se guiou, não se deixou guiar pelo preconceito. Glória a Deus. Jesus, ele nunca vai pela contramão do mundo, por aquilo que o mundo está impondo. Pelo contrário, ele sempre vai na contramão do mundo. Glória a Deus. E aqui nós vamos ver que Jesus, ele foi pelo propósito. Existia um propósito de Jesus passar por Samaria, porque ele precisava passar naquele lugar. Não era por uma conveniência geográfica. Não, queridos, nós não vamos ver aqui diante dessa mensagem uma conveniência geográfica, mas era por uma necessidade espiritual. Era por algo que precisava se cumprir um propósito de Jesus. Por quê, Patrícia? Porque ali, naquele lugar, exatamente em Samaria, a Bíblia vai dizer que havia ali uma alma sedenta, havia ali uma mulher cansada, havia ali uma mulher ferida, uma mulher rejeitada. E Jesus queria transformar a sua história. Jesus não só estava passando ali para mudar a história daquela mulher, como também para mostrar, aleluia, aos judeus que ele veio para os doentes, para os feridos, para os cansados, para os rejeitados. Glória a Deus. Eu não sei como você chegou a este lugar. Eu não sei se você talvez esteja aqui com uma ferida. Eu não sei se você está aqui com uma ferida emocional ainda aberta, algo que precisa ser curado da parte de Deus, mas o nosso Deus chegou aqui para curar aquilo que o homem não pode curar, para fazer aquilo que o homem não pode fazer, porque tem coisas que só Deus pode fazer. Aleluia, glória a Deus. Tem coisas que é para Deus fazer na minha e na tua vida. É por isso que o Senhor te trouxe aqui a este lugar, porque é necessário que Ele passe aqui para encontrar com a tua vida. Aleluia, glória a Deus. É necessário que Jesus passe hoje na Igreja Batista El Shaddai, para fazer mudanças na minha e na tua vida, para se cumprir um propósito, aleluia, que Ele tem comigo e com você. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que enquanto os discípulos foram à cidade buscar alimentos, Jesus, ele permaneceu junto ao poço de Jacó. Ele estava ali cansado e com sede. Aleluia, glória a Deus. Porque nós vamos ver que o mesmo Jesus, que é o Filho de Deus, também é o Filho do homem, que sentia fome, que sentia sede, que sentia cansaço e que conhece as nossas dores. Aleluia. Ele conhece a tua dor. Ele sabe onde está a causa do teu problema. Ele sabe como você chegou aqui hoje. Você pode até esconder para o irmão que está do teu lado, para o teu familiar, para a tua parentela, mas você não consegue esconder do Senhor. Você não consegue esconder como está a sua alma perante ao Senhor,
porque Ele conhece você da planta dos pés até o último fio de cabelo. Aleluia, glória a Deus. E a palavra vai dizer que Ele esperou aquela mulher. E não foi por acaso, igreja, que Ele esperou aquela mulher, mas foi por um desígnio divino. E o Senhor te trouxe aqui a este lugar. Você não chegou aqui a este lugar por acaso. Pelo contrário, foi o próprio Espírito Santo, foi o próprio Deus que te trouxe aqui, porque Ele foi um desígnio divino. Porque Ele quer falar comigo e com você. Aleluia, glória a Deus. E Ele quer dizer a mim e a você que tem jeito. Aleluia, glória a Deus, tem jeito. E você vai cantar brevemente o hino da vitória, glória a Deus. Porque o Espírito Santo agora me faz lembrar de Ana. A Bíblia vai dizer que aquela mulher não podia ter filhos. A Bíblia vai dizer que foi o próprio Deus quem cerrou a madre de Ana, quem fechou a madre daquela mulher, aleluia. Ela não podia ter filhos, o seu marido casou com outra mulher. Naquela época era normal se ter mais de uma mulher. E ele casa com outra mulher. E agora ela vê outra mulher tendo filhos e ela não. Mas o que eu quero dizer com isso é que de ano em ano, Ana subia a Siló para entregar o seu sacrifício. Porque Siló era um lugar de oração, era um lugar de oferecer a Deus o seu melhor. Siló era um lugar de refúgio, de tratar a alma, de tratar a dor. E Ana ia de ano em ano para aquele lugar, mesmo chorando, mesmo com dor, mesmo com todos os motivos para desistir de um filho. E olhe que Ana não tinha promessa de se ter um filho, mas mesmo assim ela acreditava no Deus do impossível. Ela acreditava, como está escrito Lucas 1:37, que para Deus nada é impossível. Ela tomou posse em seu coração que por fim o Senhor se levantaria sobre a terra e julgaria a causa dela. Aquela mulher, ela quis chamar a atenção do mestre, para que ele parasse e olhasse para ela, e por sua misericórdia pudesse abrir novamente a madre dela, e ela pudesse gerar. E assim a Bíblia diz que ele fez. A Bíblia diz que um determinado dia, 25 anos, no 25º ano, onde ela já não aguentava mais. Deixa eu abrir um parênteses aqui na ministração. Existem momentos nas nossas vidas que a gente pensa que não vai mais aguentar, que a gente já orou tanto, que a gente acha que não tem mais forças para orar por aquele determinado problema. E a gente diz, parei, não aguento mais. Mas deixa eu te dizer algo profético aqui nessa tarde. É neste momento que Jesus chega e diz, quando ela não aguenta, eu agora me levanto do trono e faço acontecer. O milagre darás sobre a vida dela. Aleluia, glória a Deus. É nesse momento, meu querido, que você diz, que você olha e diz, não estou suportando mais, não estou aguentando mais. O Senhor diz, eu agora entro para fazer o impossível acontecer. Glória a Deus, aleluia. E o impossível o Senhor vai fazer na sua vida. Assim como o Senhor fez o impossível na vida de Ana, Ele também fará o impossível na sua vida. Basta você crer, basta você acreditar que você não chegou aqui por acaso, porque aqui também é Siló, lugar de orar, lugar de receber. Alabaxuriandarai, o abraço de Jesus, lugar de receber a cura, lugar de receber consolo. Você não está apenas em um templo, você está na casa de papai. Você está na casa do seu pai, você está na casa de Deus. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que
Aquela mulher, Jesus esperou aquela mulher não por acaso, mas por um desígnio divino. E diante dessa ministração, meus queridos, diante desse texto aqui, o Senhor me deu 4 razões, 4 verdades pela qual o Senhor passou ali por Samaria. Primeiro, havia uma necessidade divina. João 4,4 está lá no texto dizendo: e era necessário passar por Samaria. Queridos, não foi apenas uma escolha geográfica, como eu já disse, mas foi um plano celestial. Glória a Deus. Jesus, ele vivia em total submissão ao Pai. Ele cumpria o propósito da missão. E a missão que ele tinha era resgatar aquela mulher. A missão que ele tinha era salvar aquela mulher, era libertar aquela mulher. Nós vamos ver que, assim como o Pai o guiou a Samaria, hoje o Espírito Santo também nos guia a pessoas específicas. Aleluia. Você crê que você tem um chamado? Você crê que você é a escolha divina do Senhor? Você crê que o Senhor te trouxe hoje a este lugar para te fazer relembrar de que Ele te chamou, não para ficar apenas sentado em um banco, mas para abrir a sua boca, aleluia, e falar do amor de Deus para pessoas específicas que Ele tem colocado ao seu lado. E muitas das vezes por medo, muitas das vezes por achar que é incapaz, muitas das vezes por achar que não tem condições, se cala diante da promessa. Diante da promessa. Aleluia. Porque eu costumo dizer, quando nós nos levantamos as nossas mãos e reconhecemos Jesus como nosso verdadeiro e único Salvador, ali já nasce o missionário, para falar do amor de Jesus por onde quer que ele esteja. Glória a Deus, aleluia. E nós vamos ver aqui também, que nós precisamos aprender a discernir os caminhos de Deus e obedecer a sua direção. Não me responda, mas você tem obedecido a direção de Deus? Será que o Senhor tem te mandado passar em Samaria e você tem evitado? Será que o Senhor tem te mandado estar diante de um poço, ou talvez você esteja diante do poço e você tem negado água para alguém? Não responda. Aleluia. Nós vamos ver também, queridos, que havia ali uma mulher com sede. Uma mulher com sede. João 4,7 vai dizer: veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Meu Deus, como pode? Jesus agora pedindo de beber água a uma mulher fracassada, uma mulher cheia de feridas emocionais, uma mulher rejeitada pela sociedade, que não tinha vez nenhuma. Jesus já não era nem para passar por Samaria. Jesus agora está em Samaria e está no poço de Jacó. E agora Jesus está com uma mulher que diz que está ali para tirar água. E Jesus diz: dá-me de beber. Aleluia. Aquela mulher, meus queridos, ela buscava água física, mas a sua alma tinha sede espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Seu passado de fracassos e relacionamentos quebrados revelava um vazio no seu coração. Ela estava ali querendo beber água física, mas o Senhor estava entendendo que a água que ela precisava não era daquela água.
O Senhor estava ali olhando e sabia que ela não precisava daquela água, mas ela precisava de uma água espiritual. Jesus encontrou aquela mulher agora no lugar comum da vida, que era um poço. Mas ele encontra aquela mulher no poço e ele faz o que, gente? Ele faz daquele lugar ordinário um lugar extraordinário, porque onde Jesus chega, as coisas mudam. Aonde Jesus passa, as coisas têm que mudar. Glória a Deus. E o lugar era um lugar simples. Era um lugar como o da vida. Era um poço. Nada demais. Mas simplesmente Jesus chega para aquela mulher e ele oferece a vida eterna. Oferece a vida eterna porque o Senhor sabia do que aquela mulher precisava. E Ele sabe do que você está precisando hoje. Ele sabe como você chegou a este lugar. Ele sabe qual a necessidade da tua alma. Ele sabe o que você está necessitando. Aleluia. E a Bíblia vai nos dizer que o Senhor nos dá conforme a nossa necessidade. Nós vamos ver que muitos hoje, aleluia, vivem tentando saciar a sede em cisternas rasas. Mas só Cristo pode nos dar água viva. Só Ele pode nos dar água viva. Ele tem um poço profundo para mim e para você. Mas Ele não quer que você busque água no poço profundo de qualquer maneira. Não, não, não. Ele sabe como conduzir a água do poço profundo para te dar. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos ver também aqui diante dessa mensagem que havia uma barreira a ser quebrada. Glória a Deus. Havia uma barreira que Jesus tinha que quebrar, e só quem conseguia quebrar era Jesus. Homem nenhum conseguia quebrar. João 4:9 vai dizer: disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Em outras palavras, Jesus, como é que o Senhor está pedindo a mim, uma mulher samaritana, que não convive com os judeus, que não se dá com os judeus, que só briga, o meu povo briga com o seu povo, a gente não se dá, como é que agora o Senhor? Mas sabe por quê? Porque Jesus, Ele veio para quebrar paradigmas. Jesus veio para quebrar, aleluia, religiosidade. Jesus não é religiosidade, pelo contrário, Jesus está acima da religiosidade. Jesus é o nome que está acima de todos os nomes. Glória a Deus. Aleluia. Em outras palavras, Jesus vai e diz para ela, com a sua atitude, nós vamos ver que Jesus, Ele ultrapassa a barreira cultural. Jesus veio também para quebrar cultura. Glória a Deus. Jesus vai e ultrapassa ali aquela barreira cultural, porque judeus não se comunicavam, como eu já disse aqui, com os samaritanos. E Ele vai e ultrapassa agora a barreira social também, porque homens não falavam com mulheres em público. Meu Jesus! Como Jesus quebra os paradigmas da vida. Mulheres não podiam falar com homens em público. Jesus chegou ali e disse: eu falo com ela. Quem poderá me calar? Em outras palavras, fique quieta, minha filha. Fique quieta, porque eu sei o que eu estou fazendo. Aleluia. E eu já passo para você essa palavra. Se aquiete, porque Jesus sabe o que Ele está fazendo. Glória a Deus. Mesmo que aos seus olhos as coisas não estejam do jeito que você queira ou queria, mesmo que aos seus olhos os cenários estejam desfavoráveis, mas Jesus sabe o que está fazendo. Glória a Deus.
Ele sabe o que está fazendo. Aleluia. E mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. O que Ele te prometeu vai acontecer. A promessa que Ele te fez vai acontecer. Só fica na posição, porque vai chegar a tua vez. Ele vai te encontrar no poço. E eu creio que é hoje. É hoje que o Senhor marcou encontro comigo e com você. Aleluia. Nós vamos ver Jesus aqui também quebrando a barreira moral. A barreira moral, isso mesmo. Porque ele sabia do pecado daquela mulher, mas ele não a rejeitou. Pelo contrário, Jesus se aproximou muito mais quando ele soube do pecado daquela mulher. Se fosse outros, nem passava em Samaria. Mas ele disse: é necessário que eu passe em Samaria, porque eu quero cumprir o propósito de meu Pai. Eu quero ir lá fazer aquilo. Eu quero ir lá fazer a missão que o meu Pai me deu, que é para salvar esta mulher. Eu quero lá falar que existe uma salvação para ela, porque ninguém chega perto dela, porque ela é uma pecadora e acha que para ela não tem mais jeito. Mas Jesus, em outras palavras, diz: para você tem jeito. Glória a Deus, para você tem jeito, porque a graça de Cristo, meus queridos, quebra preconceitos e alcança o coração humano. Aleluia. E por fim nós vamos ver que ali havia uma cidade a ser impactada, porque Jesus faz tudo completo. Ele não faz nada pela metade. Havia uma cidade ali que precisava reconhecer que Jesus era o verdadeiro e único Salvador. Nós vamos ver lá em João 4,39 que vai dizer: e muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra de uma mulher. Aleluia. Oh, aleluia. Por causa de uma palavra agora de quem? De uma mulher que não podia nem falar, que não tinha credibilidade diante de uma cidade, mas Jesus chegou nela. Aleluia. Jesus encontrou ela. E quando Jesus encontra, quando tem um encontro com Jesus, aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais. Glória a Deus. Aquele que mentia não mente mais. Por quê? Porque houve o verdadeiro encontro com Jesus. A transformação daquela mulher, meus queridos, tornou-se testemunho para toda a cidade. Eu imagino agora toda a cidade olhando e dizendo: quem era esta mulher? Quem era esta mulher? Que vivia na prostituição, que não era ninguém, que era imunda, mas agora está aqui dentro da cidade e está de cabeça erguida. Aleluia. Porque Jesus, quando chega, aquele que anda de cabeça baixa vai ter que andar de cabeça erguida. Glória a Deus. Aquele que não tinha razão, Jesus chegou e diz: agora vai ter razão. Anda de cabeça erguida, minha filha, porque você não era, mas agora você é. Glória a Deus. O encontro pessoal com Cristo, meus queridos, a levou a compartilhar a boa notícia. Aquela mulher não se segurou diante do que Jesus fez com ela. Ela saiu contando para todo mundo na cidade: olha, Jesus me salvou, olha, Jesus me transformou, Jesus mudou a minha vida. Agora aquela mulher tinha sede de falar do que Jesus fez na vida dela. Aquela mulher agora tinha prazer de contar. Por quê? Porque nenhum outro fez nela o que Jesus fez. Nenhum outro foi capaz de mudar a vida dela como Jesus mudou. Então, diante do extraordinário
de Jesus na vida dela, ela agora queria contar para todo mundo o que estava acontecendo. Ela não se segurava de alegria do que Jesus fez na vida dela, aleluia. E eu já quero profetizar sobre a tua vida, o que Jesus vai fazer na tua vida, o extraordinário de Jesus na tua vida, vai ser tão impactante que você não vai aguentar de alegria. Você vai abrir a sua boca, você vai glorificar, e você vai sair para dizer a todo mundo que foi o Senhor quem fez isto. Aleluia, glória a Deus. O que começou apenas com uma mulher, terminou com uma multidão. Terminou com a multidão conhecendo o Salvador, aleluia. Começou apenas com uma mulher frustrada, uma mulher desamparada, uma mulher cheia de feridas emocionais, mas terminou com uma multidão se rendendo aos pés do Salvador, pela uma missão que o Senhor fez na vida de uma pessoa. Jesus conseguiu chegar em uma cidade, glória a Deus. Queridos, quando Jesus entra em nossa vida, nós não devemos nos calar. Nós não devemos ficar calados, porque nós nos tornamos testemunhas de Jesus, do que Ele fez. Aleluia. Assim como Jesus, nós precisamos estar atentos às direções divinas. Aleluia, glória a Deus. Lembre-se disso. Sempre há alguém com sede espiritual do teu lado. Sempre há barreiras que precisam ser quebradas. Sempre há uma cidade, há uma comunidade a ser alcançada. E Jesus quer te usar. Jesus quer te usar. Aleluia. A cruz vai nos lembrar que Jesus atravessou o maior abismo para nos salvar. E agora nos chama para sermos instrumentos, daralai, chobra, subriandarai, instrumento de salvação aonde a gente estiver. Glória a Deus. E Ele continua dizendo nesta noite para mim e para você: era necessário passar em Samaria. E eu quero te dizer, talvez a sua Samaria seja a sua casa. Talvez a sua Samaria seja o seu trabalho. Talvez a sua Samaria seja a sua vizinhança. Talvez a sua Samaria seja você mesmo. O Senhor quer usar você para levar água viva que transforma vidas. Aleluia. E nesta noite, me sobram alguns minutos. E eu quero te colocar de pé em nome de Jesus. Você que ouviu a palavra, você que sentiu o Espírito Santo falando com você, eu quero te convidar a vir aqui à frente, porque eu quero orar por você. Pessoas que têm chamados antigos, mas ainda não exerceram, não estão na posição que Deus quer. Nós vamos orar para que todo medo caia por terra. Aleluia. Eu quero orar também pelas pessoas que estão passando por dificuldades. E o Senhor manda te dizer: aqui existe um poço. E Ele quer te encontrar aqui no poço, aonde Ele mesmo quer te dar água viva. Então eu te convido a sair do teu lugar neste momento. Venha, eu quero orar pela tua vida. Pode vir. Aleluia.